Gente, Hebreus 12. Eu vou querer, na verdade, ao invés do verso 9 e 10, nós vamos ler do verso de 1 ao 10, tá bom? Do 1 ao 10, por favor. Isso. Eu vou ler por aqui e vocês me acompanham, por gentileza. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se enfraqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige a vocês. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-o como testemunha. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Senhor, estamos diante da tua palavra. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a entender e praticá-la em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é uma vida de submissão. Tá ou não? Tá funcionando? Beleza. Uma vida de submissão. Nós vamos falar um pouquinho após o culto. Eu vou apresentar para vocês a nossa liderança, vou apresentar para vocês as nossas ações, os nossos valores, a nossa missão. Mas antes de mais nada, antes de apresentar também o tema que nós vamos trabalhar, vocês bem sabem que nós trabalhamos 2 anos seguidos com o tema influência. E agora nós vamos mudar essa chave. Como assim, Júnior? Entendemos de Deus no nosso coração que a partir desse ano nós vamos trabalhar com o tema submissão. Nós vamos entender a nossa missão diante do Senhor como filhos dele, participantes do reino, e entender também que somos submissos a um rei, a um dono, a um Senhor, como o autor dos Hebreus vai dizer, ao Pai dos Espíritos. Submissão. A submissão, ela está ligada à condição e à disposição de obedecer, de sujeitar-se e aceitar o que nos é proposto e imposto. Quando você é submisso a alguém pede para você fazer determinada coisa e você prontamente você faz. Por quê? Porque ele é imposto a fazer. Quando se diz condição, falamos de posição e status, ou seja, alguém que está acima de você, num cargo ou em algo, determina você para que você faça determinada coisa e você vai ter que fazer, seja por bem ou por mal, principalmente se isso for no seu emprego. E quando eu digo por mal aqui, não é que isso vai quebrar os seus princípios, é que muitas das vezes no seu emprego você pode ser solicitado para fazer determinadas coisas que você não quer fazer, mas é seu emprego, então você vai ter que fazer. Isso é uma submissão. E quando eu falo de disposição, podemos considerar a questão do respeito e amor. Aqui entra a nossa base bíblica. Nós somos submissos a Deus por respeito e amor, não por imposição. O Senhor não chegou para impor nada para mim e para você, para que nós sejamos submissos a Ele, mas por amor e por respeito, por aquilo que Ele conquistou na cruz por mim e por você, nós nos submetemos. Ninguém pode se submeter a algo sem considerá-lo, respeitá-lo e amá-lo.
Essas são características da essência da submissão. Ninguém aqui vai ser submisso a alguém que vai impor alguma coisa sem você conhecer a pessoa. Sem você conhecer a pessoa. Então eu poderia aqui pedir alguma coisa que não tenha cabimento a alguém que eu não conheço e prontamente você não vai aceitar. Por quê? Porque você não tem consideração, respeito, proximidade para comigo. Mas quando falamos do nosso Deus, do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do Pai dos Espíritos, como o autor de Hebreus vai nos relatar, nós entendemos que essa submissão é em respeito e amor. A submissão é um ato de entrega. É um ato de entrega e é entrega de vida a Deus e aos outros. Significa colocar-se sob a autoridade de alguém e seguir suas orientações. A submissão é uma atitude de humildade e uma disposição em seguir a liderança e as diretrizes de outra pessoa. Então, se você não é submisso a quem é o humano, você não pode ser submisso àquele que é o eterno. Porque se você não é submisso a quem você vê, você não pode ser submisso a quem você não vê. Isso é uma utopia que nós pregamos. Às vezes achamos que eu sou submisso a Deus, mas eu não sou submisso ao líder. Isso não existe, porque está tudo atrelado, uma coisa a outra. Você não pode dizer que não é submisso a quem você vê, e a quem você não vê, você presta continência. Isso está indo de encontro aos nossos princípios e valores. E aí eu trago o significado da palavra grega para vocês sobre submissão. A palavra grega para submissão é upotasso, que sempre sinaliza obediência à autoridade dada por Deus. Ou seja, não é uma obediência qualquer. Não é uma obediência dada por alguém, é uma obediência dada por Deus. Upo significa abaixo e tasso significa organizar. A grosso modo, significa organizar abaixo. Ou seja, você estar abaixo de algo, de alguém. Essa palavra e uma raiz dela também são traduzidas pelo sujeito ou sujeição. O significado completo dessa palavra grega é obedecer, colocar-se sob sujeição, sujeitar-se a alguém, submeter-se a alguém, colocar-se sob sujeição ou estar em contínua obediência a alguém. Júnior, então por que é bom a gente trazer isso? Porque quando a gente leu em Hebreus, agora aqui na nossa versão traduzida, já lemos lá submissão. Mas no original, quando a gente vai para a língua grega, daqui foi escrito o Hebreus, a palavra que estava lá era upotássio, que quer dizer o quê? Você precisa ser obediente à mensagem do mestre. E obediência você não negocia. Obediência é inegociável. Sabe por quê, queridos? Filipenses 2, a partir do verso 2, é um dos mais belas passagens sobre o esvaziamento de Cristo, a kenosis de Cristo. E ali vem dizendo que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se Jesus, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, foi obediente, ou seja, ele foi submisso ao Pai e morreu na cruz por mim e por você. Vocês entenderam que a questão da submissão, ela não tem a ver com querer ou não querer, ela tem a ver com obediência, e obediência você só cumpre. Obediência eu só cumpro. Queridos, essa palavra, o potássio, ela era usada como um termo militar, que significa organizar divisões de tropa de forma militar sob o comando de um líder. Nós somos uma tropa. Nós somos um exército. E existe um general nesse exército. Existe um líder nesse exército. Existe alguém que a gente tem que todos os dias prestar continência. E esse alguém, ele é Jesus. E ele não vai negociar com você o primeiro lugar ou as coisas que são essenciais na sua vida. É ele que tem que ser. Então, queridos,
essa palavra é uma definição maravilhosa do significado de nos submetermos a Deus. Significa organizar-se sob o comando do ponto de vista divino, em vez de viver de acordo com o antigo modo de vida baseado num ponto de vista humano. Resumindo, era você vivendo a sua vida do jeito que você queria viver, e a partir de agora você tem um encontro com Jesus. O Jesus que transforma tudo. Jesus que transforma tudo, transforma o seu coração e a sua mente. E a partir de agora, você começa a ser obediente a Ele, não mais de um ponto de vista humano, mas de um ponto de vista divino. Porque você agora tem um rei, um general, um líder que rege a sua vida. E isso deve ser essencial para nós, jovens e adolescentes. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer negociar os nossos princípios e os nossos valores. Nós queremos ser obedientes aos nossos pais, e muitas das vezes nem somos, aos nossos líderes, mas esquecemos de prestar obediência àquele que é o nosso dono. Como assim, Júnior? É porque muitas das vezes aquilo que o Senhor quer para a sua vida está explícito na palavra, mas eu e você não seguimos. Nós vamos numa direção contrária daquilo que é a verdade. Meus queridos, esse processo é um processo que cede à nossa própria vontade. E nós alinhamos a nossa vontade à vontade do Pai. Jesus se submeteu à autoridade de seus pais, está lá em Lucas 2,51. Os demônios se submetiam aos discípulos, Lucas 10,17. Os cidadãos estavam sujeitos à autoridade do governo, Romanos 12, de 1 a 13, de 1 a 5. O universo está sujeito a Cristo, 1 Coríntios 15, 25, Efésios 1, 22. Cristo está sujeito a Deus, o Pai, 1 Coríntios 15, 28. E assim eu poderia continuar citando vários exemplos de sujeição na Bíblia, para que nós entendamos que eu e você precisamos ser submissos a um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Não temos como negociar esses valores. E diante disso eu preciso fazer com que você entenda. E essa submissão requer alguns pontos de nós. O primeiro ponto que essa submissão requer de nós é que nós precisamos entender que nós somos submissos às autoridades. Leia comigo, por gentileza, Romanos 13. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 13, verso 1 e 2. Romanos 13, verso 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Eu e você temos a obrigação e o dever de nos sujeitarmos às autoridades instituídas por Deus. E o interessante disso tudo é que a Escritura tem muito a dizer sobre estar em submissão aos poderes superiores. Isso faz referência aos princípios de estabelecimento que Deus ordenou em nosso mundo, ou seja, os governos, os líderes, em qualquer capacidade que Deus colocou em autoridade sobre nós nesta terra. As passagens que ensinam esses princípios são várias. Nós lemos apenas Romanos 13, de 1 a 2, mas existe Hebreus 13, 7, 1 Pedro 2, 13 e 14 e Tito 3, 1. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que muitas das vezes a gente acha que alguém está em determinada posição de poder porque chegou lá por conta própria. Deus é quem colocou. Mas eu não gosto de fulano. Isso não tem a ver com gosto, tem a ver com submissão. Mas fulano acho que fez muita coisa errada. Eu também posso continuar achando, mas isso não tem a ver com gosto, tem a ver com submissão. Ah, mas o Ministério de Juventude tem um líder tal que eu não gosto, meu querido. Se ele está ali, ore por ele, ajude ele a caminhar. Mas se ele está ali, não é a ver com gosto, não tem a ver com gosto, tem a ver com submissão. Óbvio, a submissão aqui não está atrelada a poder.
Porque você, por ter um cargo eclesiástico alto, se ache no direito de querer manipular ou até mesmo extorquir, assediar alguns. Isso não tem a ver com poder. Porque aí sim já parte do princípio da submissão e parte para o princípio da denúncia. Eu estou falando do líder que colocou lá, simplesmente instituído por Deus, para liderar uma nação, um povo, ou uma igreja, ou um ministério, e você quer minar aquilo sem entender que há um propósito de Deus naquilo. Eu estava dando um treinamento de liderança antes de chegar aqui, e eu não sei vocês, a Bíblia, ela narra vários fatos de Jesus agindo na vida de determinadas pessoas. Todos esses processos são pedagógicos. Como assim, Júnior? Sempre há didática na coisa. Sempre Jesus quer ensinar algo. Se um governo, e nós podemos pegar a história da igreja em si, o curso da história da igreja em si me mostra que teve reis e colocados por Deus para fazer com que o povo de Deus sofresse por desobediência. Então isso não significa que porque ele é uma pessoa má, Deus não colocou ele ali. O que me cabe e cabe a você não é julgar, é orar. É nos sujeitarmos. Ah, mas é difícil. Nunca foi fácil. Uma coisa é você negociar os seus princípios e valores. Eu não estou falando disso. Você tem os seus princípios, tem os seus valores. Eu tenho os meus. Mas eu preciso entender que determinadas pessoas que chegam em determinadas posições precisam fazer com que eu e você entendamos que só nos cabe orar. Sabe a sensação de impotência? Que às vezes a gente tem, eu não posso fazer mais nada. Ora, meu irmão. Então, queridos, o princípio é que está em obediência à autoridade sobre nós. Qualquer que seja a autoridade, trará uma bênção temporal, em tempo real, aqui e agora, para o crente e para o crente uma recompensa mais tarde. Uma recompensa mais tarde. Você não é submisso a alguém porque você gostou dele e achou assim, ele é tão bonzinho. Você submisso, não é isso, gente. Nós somos submissos porque nós temos um rei. O nosso reino é maior, não tem a ver com aqui, tem a ver com lá. Então lá, nós vamos nos desfrutar e usufruir das bênçãos daquilo que nós fazemos aqui, agora. Porque tem gente que pensa que lá nós não vamos usufruir de nada. Gente, você imagina como deve ser o céu. Você imagina aí. Tem gente que, alguns teólogos, comentaristas bíblicos, é um fato isolado, que diz que a terra vai ser restaurada, vai ser outra terra, vai ser legal. Uma coisa eu posso te garantir. Vai ter ruas, vai ter animais lá que a Bíblia vai dizer. Então assim, me deduz, me leva a crer que vai ser um local onde nós viveremos, como nós vivemos aqui, ó. Só que passeando com o nosso Jesus, caminhando ao lado dele, sem dor, sem choro, sem sofrimento, caminhando ao lado dele, glorificando a ele em todo o tempo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra cheia da sua glória. Agora, respeito e oração por aqueles que estão designados a liderar uma nação, estado, cidade, igreja ou ministério, bem como todas as outras autoridades, são peça-chave para a ação de Deus sobre o povo. A pergunta aqui nessa início de noite é: você tem orado por seu líder? Você tem perguntado pelo menos como está o coração dele? Você tem orado por seu pastor? Você tem orado pelo chefe do seu trabalho? Você tem orado pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito? Difícil, né, gente? Só que eu e você não temos escolha. Eu acho que o que mais dói saber da verdade é isso. Porque quando a gente não sabe a verdade, nós pecamos por omissão. Lembra o que Tiago disse? Aquele que sabe o que é o bem e não faz, comete pecado. Tiago vai escrever isso. Tiago 4. Então, se eu e você sabemos o que é certo para fazer e não fazemos, estamos em pecado. Então, o pecado não está simplesmente no ato. O pecado também está na omissão.
Então, queridos, eu e você precisamos orar. Nos submetermos às autoridades e orar. Então, não só ore por mim, não, que eu sou uma pessoazinha boa que está caminhando com você, não. E eu espero, em nome de Jesus, que você ore por mim. Em nome de Jesus. Pelo menos quando você lembrar em alguma vez aí, Tijuca, é para orar. Não pense que você está... lembrei de junho agora. Não, ore por mim. Não é só lembrar, não. Ore por mim, Gabi, viu? Botar na mente aí, você dá uma orada. Não fique só lembrando, não. Agora, quando lembrar dos outros também, mesmo quando passa na televisão aquelas coisas ruins, você diz, Jesus, agora é mandamento. Ame os seus inimigos, vou orar por ele. Porque o Senhor mandou, não tenho nem o que fazer. Não gosto, Jesus, mas vou orar. Porque, gente, muitas das vezes a gente não faz aquilo que gosta. Nós devemos fazer em obediência. Lembra da cruz? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Às vezes a gente diz que não perdoa, ou até mesmo não gostamos de fazer determinadas coisas. Lembra da cruz de Jesus? Ele pede, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele estava em submissão, em obediência. Sabe qual foi a resposta do Pai? Nenhuma. Nenhuma. A Bíblia não narra. Há silêncio. Depois de um pouquinho ele morre. Isso significa que a obediência, você ser obediente, Kleber, às vezes pode levar à morte. Por quê? Porque são valores inegociáveis. Aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós não sofremos perseguições. Em alguns lugares, a obediência gera morte. Porque eu não vou negociar os meus princípios, então gera morte. Então, queridos, eu e você precisamos ser submissos às autoridades instituídas por Deus. Segundo, eu e você precisamos ser submissos uns aos outros. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos 12, verso 10. E depois, Efésios 5, 21. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos 12, 10. Diz assim a palavra do Senhor: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Agora Efésios 5, 21. Efésios 5, 21 diz o seguinte: sujeitai-vos em amor uns aos outros. Uns aos outros. O apóstolo Pedro escreve: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são os mais velhos, outros sim no trato de uns aos outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes de coração concede sua graça. 1 Pedro 5,5. A vida do cristão é uma vida de serviço a Deus e aos outros. Serviço a Deus e aos outros. Se nós verdadeiramente vivermos para servir, teremos que nos submeter uns aos outros em amor e no temor de Cristo. E nos submetemos uns aos outros gera tempo, gente. Gera dinheiro, disposição, porque eu posso precisar de vocês em algum momento da vida. E você vai ter que gastar tempo comigo. Nós vamos ter que caminhar junto. E sabe o que é interessante hoje em dia? Porque hoje em dia o tempo está escasso. Então assim, sentar para ter um aconselhamento pastoral, como às vezes eu tenho com alguns, tem que ser num curto espaço de tempo. Eu nunca vi isso, não. Pastor, você tem de 10h30 a 11, pronto. E ninguém atrasa não, meu irmão. E a gente tem que contar no relógio. Eu digo isso porque, gente, o mundo está corrido. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Você vai ponderar aquilo que é a sua vida. Eu só estou dizendo que está tudo muito corrido. Está tudo muito corrido. Então, se está corrido, qual o tempo que eu tenho para perguntar ao meu irmão como é que ele está, se ele está precisando de algo? Denis, você está precisando de alguma coisa, meu irmão, na sua casa? Você está passando por algum problema? Eu posso orar por você, por sua vida e sua família? A gente está tão preocupado com o nosso eu, e às vezes não é nem o nosso eu, gente. Às vezes são coisas lícitas da vida, e você mesmo está de prova, você está passando o dia todo atolado em diversas demandas, e você não esquece que tem alguém do seu lado precisando de você. E um simples, está tudo bem, estou orando por você.
Às vezes eu costumo fazer isso com alguns. Porque, gente, não é simplesmente que você lembra de determinadas pessoas porque você lembrou. Ah, lembrei de fulano. Não, gente, se Deus está colocando uma pessoa na sua mente, no seu coração, para você lembrar, ora por ele na hora, manda uma mensagem: meu irmão, está precisando de alguma coisa, eu estou com você. Está precisando de algo, a gente pode conversar, vamos marcar um sorvete, um açaí, uma comida em nome de Jesus. Mas eu e você precisamos entender que a submissão tem que ser uns aos outros. Só existe submissão uns aos outros se existir o outro. Porque senão, gente, vai ser só o eu, e aí nós vamos cair no erro do egocentrismo. Lembra do Éden? Coma. Não, mas eu não quero comer não. Coma, mulher. Você não vai ter nenhum problema não. Não, não vou comer não. Se você comer, você vai ser igual a ele. Igual? Igual. Coma. Ela vai lá e come. Desde o princípio, o pecado do homem foi sempre essa questão da autossuficiência. O homem queria ser independente desde o início. Ele não entende que há alguém que lhe deve submissão. E se eu sou submisso a Deus, eu preciso ser submisso ao meu próximo. Eu preciso ser submisso ao meu próximo. O amor ao próximo como a ti mesmo significa reconhecer em outros a mesma dignidade que há em sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a você mesmo. Amar ao outro como a si mesmo. Em seu ministério terreno, o Senhor Jesus deu grande importância à questão do amor ao próximo. Certa vez um fariseu lhe perguntou sobre qual seria o grande mandamento da lei. Em outras palavras, o fariseu queria saber qual dos 613 mandamentos da religião judaica era o mais importante para Jesus. Sabe o que ele respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E igualmente importante é esse: ama o teu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Nós precisamos entender que o primeiro lugar, ele nunca vai negociar. Mas em seguida do primeiro lugar, eu e você precisamos nos sujeitarmos uns aos outros. É ordem dele. É mandamento dele. Jesus resume todo o mandamento. Pronto, eu vou resumir em 2. E ele dá 2 mandamentos para mim e para você, para que a gente possa colocar em prática. Jesus, ele responde a pergunta do fariseu com um mandamento duplo. O primeiro e maior dos mandamentos, que é amar a ele. E o segundo é que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A pergunta é, mas você ainda fica com raivinha quando fulano passa por você e não fala? Gente, a gente não tem tempo mais para isso. A vida está corrida que às vezes realmente as pessoas passam por aí e nem se vê. Passa do lado assim, corrido. Ei, era você, meu irmão? Era. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Passou. A vida está tão corrida, tão dinâmica, que às vezes não dá tempo. Você não observa, você não vê. Então, querido, cuidado. Porque se eu e você não estivermos submissos à autoridade e uns aos outros, estamos falhando em nossa missão. E por último, eu e você precisamos ser submissos a Deus. Leia comigo, por gentileza, Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Versículo conhecido de muitos. Lucas 9, 23. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Deus usará situações da nossa vida para nos oferecer a oportunidade de nos submetermos a Ele. Paulo vai escrever em Romanos 8, 28, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
a Deus. Então, se você está passando por alguma luta, uma prova, algo difícil na sua vida, uma bênção muito grande, Deus quer submissão de você. Deus quer submissão de você. O crente, então, ele aceita a sua graça e provisão para andar no Espírito e não segundo a maneira da velha natureza. Essa obra é realizada quando nós escolhemos a nos dedicar à palavra de Deus e a aprender sobre as provisões que Ele nos fez em Cristo Jesus. O Senhor já nos entregou algo. E esse algo é Cristo Jesus. Queridos, não tem bênção maior. Só aqui quem já teve alguma pena perdoada vai poder dar um testemunho aqui na frente. Imagina só, Carlos, você é empresário, amanhã você está com uma dívida milionária. Está amarrado no nome de Jesus. E aí alguém chega para você e você não tem como pagar. Aí Denis disse, meu irmão, eu estou com dinheiro sobrando aqui. Eu vou te abençoar. E ele vai lá e paga a sua dívida. E você está quite. Você não deve mais nada a ninguém. E ele diz assim, não precisa nem me devolver. Uma bênção para você. Eu tenho certeza que aqui, muitos aqui, Pastor Paulo, Júnior, próximo culto aí eu vou dar um testemunho. Porque aconteceu algo belo. Você iria testemunhar. Agora você imagina você ser sentenciado de pena de morte. Eu e você. Estamos no leito. A próxima senha é a minha e a sua. E alguém, ao invés de pagar, Carlos, com dinheiro, diz assim, eu vou morrer por você. Não precisa não, eu morro por você. Eu vou deixar você vivendo, mas eu morro por você. Vocês já pararam para pensar o quão isso é impactante e forte na nossa vida? É só quando a gente analisa o contexto. A morte era minha, a morte era sua. E ele diz assim, não, eu morro. Eu morro para que você tenha vida e vida em abundância. Então, como não nos submetermos a esse Deus? Como não nos sujeitarmos a esse Deus? Como não adorarmos a esse Deus? O próprio Jesus, quando ele vira para a multidão em Lucas 14, e ele diz assim, pronto, há uma multidão me seguindo, mas a partir de agora, aquele que não deixar pai e mãe, filho e filha, esposo e esposa, irmão e irmã, por amor a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus estava dizendo o seguinte, tem uma multidão que me acompanha. Eu não sei se é porque eu sou Deus, ou porque eu faço milagres e maravilha, mas tem uma condição agora. Essa condição é, se você não deixar pai e mãe, filho e filha, se você não renunciar tudo por amor a mim, não me siga. Ponto. A gente acha que é fácil isso, né, gente? Só na prática que a gente vê. Eu fico olhando, não sei se vocês já leram, mas tem uma passagem na Bíblia que o pai de um dos discípulos de Jesus, que não é citado, morre. Ele diz, Senhor, deixa que eu volte para sepultar. Ele diz assim, deixai os mortos sepultarem os mortos. Você pode estar pensando, que maluquice. Meu pai? Eu não vou sepultar? Não, gente. É porque Jesus sabia o que era essencial. A grande questão é o que ele podia fazer pelo pai. Existiriam vidas que precisavam ainda sair da morte física e espiritual que estava para nascer de novo. Jesus não estava olhando para aquilo material e dizendo assim, não, seja negligente, não olhe, não. Jesus está dizendo assim, à frente há um campo vasto. E você agora vai ter campo para dizer bem assim, meu pai se foi, mas eu agora tenho uma boa nova para trazer para você. Então, queridos, uma vida de submissão ao Senhor nos leva a entender que o processo de aprendizagem é essencial para crescermos espiritualmente. É um processo iniciado na salvação,
e em curso com cada escolha que fazemos para nos submetermos a Deus. Este processo continuará até que o Senhor venha novamente e nos chame de volta para casa. Isso se chama santificação. O Espírito Santo começa a obra, sempre a ação primária do Espírito Santo e de Deus, salvando o pecador, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, e nós somos santificados diariamente e plenamente. Olha o que Paulo vai escrever em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho, é o que nós vemos hoje, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Hoje nós vemos o Senhor como um lago. Existe um dos pais da igreja chamado Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, Santo Agostinho. Ele disse que quando a gente olha no rio e a gente vê o nosso próprio reflexo, a gente vê a imagem toda deturpada. A gente não consegue nos ver 100% a imagem. Sabe que tem uma sombra, mas é tudo deturpado. É como nós vemos hoje a glória do Senhor. Mas Paulo vai descrever também que vai chegar um dia e nós o veremos face a face. E é a esse Deus que nós servimos. É a esse Senhor que nós devemos submissão. É a esse Rei que governa sobre tudo e todos, que eu e você precisamos nos sujeitarmos, porque não há outro. Não há outro. Deus não exige que nos submetamos a Ele porque Ele é um tirano, mas porque é um Pai amoroso e sabe o que é melhor para nós. As bênçãos e a paz que ganhamos quando humildemente nos rendemos e nos submetemos a Ele, diariamente são um dom da graça e que nada nesse mundo pode se comparar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. A graça do Senhor, queridos, ela não vai amanhã ficar a mesma de hoje, não, ela se renova na sua vida. As misericórdias do Senhor que você tem hoje, amanhã elas serão renovadas, restabelecidas. Como? A pergunta é, para concluir, como eu e você não nos submetermos a um Deus como esse? Um Deus que morreu a sua morte. E o interessante é que Ele não morre só a morte, Ele morre a morte para dar uma vida. Um Deus que sabe o que é melhor para mim e para você, porque como diz Paulo em Romanos 12, a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Ah, mas eu não consigo entender. Ele não disse lá que era entendível, boa e agradável. Não, é boa, perfeita e agradável. Às vezes realmente dá uma confusão. Você entra em parafusos. Converse com Ele. Como a gente disse uma vez na nossa reunião de oração de líderes, é o botãozinho da fé. Tem coisas que é fé. Ao autor e consumador da nossa fé. Eu não tenho como responder algumas coisas, mas é fé. Sabendo que Deus está ainda soberano sobre tudo e todos. Porque Ele é Senhor. Meus queridos, para concluir. A submissão bíblica não significa uma obediência robótica, sem pensar. Ela significa, de fato, o oposto. Um compromisso alegre, de todo o coração, para seguir uma figura divina. Seguir a Jesus é submeter-se à sua forma de funcionar e existir. Não existe a possibilidade de estar perto dele, vivendo e permanecendo de forma inconsequente e desobediente à sua palavra. Não tem como, gente.
Uma vez eu estava conversando, eu disse sim, EBD, eu estava conversando com algumas pessoas que são adeptos da teologia liberal. Que Jesus é só paz e amor. E eu disse, gente, o impressionante disso tudo é que realmente Jesus é paz e amor. Mas eu não encontrei ainda, eu pedi para ele exemplo bíblico. Eu não encontrei na Bíblia uma passagem, que alguém teve um encontro com Jesus, fisicamente, diálogo com Jesus, e a pessoa saiu da mesma forma. Eu não encontrei uma. Os próprios demônios, quando encontravam com Jesus, diziam, Senhor, deixa que eu caia aqui nessa valeta aqui, nessa vala, nesse penhasco. Os próprios demônios, quando viam Jesus, diziam, o que tu queres, Nazareno, filho de Deus? E o Senhor ia lá e expulsava os demônios. Queridos, não há espaço para seguir Jesus. Lembrem disso. Não há espaço para dizer que segue Jesus e viver uma vida inconsequente de desobediência à palavra do Senhor. Submissão à autoridade constituída por Deus não vem e vai. É a própria essência de fé e discipulado cristão. Quando nos arrependemos e cremos, não fazemos nada além de confessar a um Deus santo. A postura fundamental de um crente para com Deus é a submissão. Não há outro. Não há caminho. Se eu e você não entendemos o que é submissão, se eu e você não entendemos que essa submissão ela não é negociável, se eu e você não entendemos que essa submissão é um ato de obediência, falharemos na nossa missão. E aí eu tenho que dizer para os irmãos que submissão ela está atrelada a ter uma missão. Sou submisso a alguém e a uma missão. E a minha missão e a sua missão é sermos sal da terra e luz do mundo. Jesus vai falar no Sermão do Monte, sentado assim, ó, no alto. E o pessoal aí de baixo, vendo ele aí. E o Senhor vai dizer assim, ó, vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? A não ser pisado pelos homens, jogado às sajetas. Vocês são a luz do mundo. Que dirá uma cidade colocada no alto de um monte, onde há escuridão. As luzes se apagam, mas não tem uma lamparina, uma luminária para iluminar aquela cidade. De que adianta? De que adianta acender o candeeiro, nosso Nordeste falando, e colocar debaixo da cama? De que adianta? Se eu e você não salgarmos, se eu e você não iluminarmos, eu e você perderemos a nossa essência cristã. Se eu e você não nos submetermos a Ele, é submissão. E outra, gente, submissão está além de uma vida de legalismos. Não tem a ver com legalidade, tem a ver em entender quem é o seu dono, o seu rei, o seu senhor, seu líder, o seu general. Como Ademar de Campos já compôs, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Eu quero encerrar orando com você nesse momento. Quero dizer que quando Deus colocou no meu coração esse tema submissão, e eu vinha pedindo a Deus, puxa, a gente trabalhou influência, depois veio um adendo no meu coração, e eu disse, gente, influência, vida gerando vida, eu preciso gerar vida, nós precisamos influenciar, nós precisamos viver. E esse ano eu disse, puxa, acho que o pessoal já entendeu, a Piba Jovem já entendeu que eles precisam influenciar. Se não estou influenciando, aí vai de cada um, mas o papel foi passado. Então, Senhor, coloca no meu coração uma coisa nova, algo novo, alguma coisa que o Senhor fale comigo primeiramente, para que eu entenda o meu papel no reino, para que assim os que estão liderando junto comigo, que estão servindo junto comigo, entendam essa ideia e venham ao meu coração forte. Essa questão da submissão. E eu e você, nós precisamos ser submissos. Nós precisamos ser submissos. Nós vamos cantar.
E eu preciso fazer com que você medite nesse momento. Que a música faça com que você reflita. Se, assim, às vezes quando a gente entra ano, né? A gente costuma fazer planner, sonhos, meta. Esse ano eu vou casar. Stanley não está aqui não para dizer amém. Esse ano vai ter um casamento 1º de abril. Ô glória! Ô glória! A gente costuma fazer sonhos, fazer planos. Esse ano eu vou ter um filho. Esse ano eu vou estudar em Santa Catarina com minha amada. Esse ano eu vou pro M. Esse ano eu vou fazer não sei o quê. Esse ano eu vou ser promovido. Em nome de Jesus, meu irmão. Reparta comigo um pouquinho. Esse ano vai ter alguma coisa. Esse ano. Mas será que a gente, de coração, pensa assim, esse ano eu vou me submeter mais ao meu Deus? Eu tenho negligenciado. Algumas coisas realmente eu tenho deixado de lado. E não é uma questão de legalismo, é uma questão de você e Deus. Você e Ele. Senhor, tem algumas coisas que eu tenho deixado a desejar, e esse ano vai ser diferente. Esse ano, lembra aquelas orações que eu fazia antes de dormir que eu esquecia? Eu vou voltar a fazer. Lembra aquelas orações antes de comer que eu fazia? Vou voltar a fazer. Lembra o coração grato quando eu recebi alguma coisa, uma bênção? Vou voltar a ter. Lembra um dia desse eu me peguei assim. Antigamente, quando eu tinha uma bike, eu casei, tinha uma bikezinha, eu ia de bike do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa. 25 km por dia. E eu lembro quando eu passava na Avenida São Paulo, às vezes de manhã cedo, eu ficava cantando. Grande é o Senhor, e me diga, os caras diziam, tá doido. E eu andando suor. Hoje em dia eu estou de carro no canto. Eu digo, poxa, eu vou começar a cantar. Vou lembrar do tempo da bicicleta. Vou começar a agradecer a Deus. Porque Deus é bom, queridos. E a gente tem que entender que a bondade dele, não é a bondade dele, dura para sempre. Independe de mim e de você. Então seja grato ao Senhor. Queridos, eu quero orar por você. Eu acho que a exposição bíblica, ela chega a um determinado ponto e o Espírito Santo é quem completa a obra. Nunca é um pregador, o melhor que ele seja. A obra é feita pelo Espírito Santo. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entendeu que essa sua vida ou a nossa vida de submissão, ela precisa ser levada a sério. De uma maneira que eu entenda que há princípios e valores que eu e você não podemos negociar. Meu pedido é que você fique em pé, que eu quero orar por você. Só orar por você. Amém. Quero orar por você. Acho que a única coisa que eu posso fazer agora é orar por você e dizer que você não está só. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus nesse lugar. Há um Deus que deseja que você seja ainda mais íntimo dele, ainda mais próximo dele. Há um Deus que ainda quer se relacionar ainda mais com você. Há um poço, Jackson. São águas profundas. A gente vai nadar e não vai chegar ao fim nunca. É fonte inesgotável. Eu quero orar por vocês. Senhor, muito obrigado. Nós estamos de pé nesse momento para dizer ao Senhor que nós somos teu. Queremos ser ainda mais submissos àquilo que é a tua verdade, Senhor. Aqui não estamos simplesmente fazendo isso como um ato qualquer de um culto jovem, não. Sonda o nosso íntimo, Senhor. Assim como o salmista lá no Salmo 139, tão quebrantado, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Eu ainda nem falei nada e tu já sabes, Senhor, o que vai sair da minha boca. Sonda, meu Deus, o meu coração. Conhece os meus caminhos. Prova-me os meus pensamentos.
Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho de vida eterna. Senhor, que a cada dia a nossa vida seja de inteira submissão ao Senhor. Mesmo que essa submissão nós tenhamos que negociar algo que será para o nosso bem humano falando, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a renunciar. Que a nossa vida seja de total submissão ao Senhor. Princípios e valores que não coadunam com o Evangelho, que sejam caídos por terra em nome de Jesus. Nós queremos viver um novo tempo com o Senhor. Um novo encontro de proximidade, intimidade, comunhão, relacionamento. E que essa submissão tenha um ponto de partida e que esse ponto de partida seja o Senhor. Que essa submissão tenha uma missão e que essa missão seja o reino de Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos. Às vezes estamos até no caminho, mas temos fraquejados. Nos dá força, Senhor. Revigora as nossas forças. Nos dá ânimo, Jesus. Tem misericórdia de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.